la usurpadora, esperando por tu amor. Na carta, Luciano informa anonimamente a Carlos Daniel que sabe algo muito importante sobre Paola e, portanto, ambos devem se encontrar para conversarem. Carlos Daniel esmaga o bilhete. Stephanie confidencia a Adelina que vai trabalhar na fábrica com a pretensão de cuidar dos 2 milhões de dólares para evitar que Paola roube. Carlos Daniel chega em casa e pede para conversar com Paulina. Ele revela que Rodrigo está indo embora, mas que já assinou os papéis do empréstimo. Paulina pede para Carlos Daniel não desautorizá-la nas decisões da fábrica por alguns meses, mesmo que as ordens dela sejam sem pé nem cabeça. A querida jura que vai reerguer a fábrica. Carlos Daniel quer saber por que a mulher cismou com a fábrica. Paulina detona a antiga Paola. Carlos Daniel afirma que a atual está destruindo ele e menciona a carta anônima que recebeu. Paulina morre de nervosismo, mas Carlos Daniel explica que não vai ligar para aquilo, pois com certeza deve ser algum comentário maldoso em relação ao empréstimo. Paulina pede um pouco de fé para o marido. Piedade assina os papéis do empréstimo. Adelina também assina como testemunha. Paulina recebe um abraço caloroso da vovó. Stephanie conta para Adelina que vai sair para fazer compras, pois precisa de roupa nova para o emprego na fábrica. Mais tarde, na mansão Maldonado, Douglas pede para Paulina seguir em frente e que, quando ela passar por perrengues, o procure. Paulina acha que Douglas deveria procurar uma operação para melhorar de saúde. Ele desabafa que já foi forte, mas um dia aconteceu algo que o mudou. Adelina tenta convencer Vovó Piedade a proibir Stephanie de ir trabalhar na fábrica. Vovó Piedade não vê nada demais nisso. Adelina acredita que sua menina está tramando algo. Piedade cai na risada ao saber que a Beata foi comprar roupas novas para o trabalho. E realmente não vê nada demais nisso. Paulina propõe que os dois façam um trato. Ela cuida da fábrica e ele de sua saúde. Douglas se interessa na sugestão de Paulina em que ele faça uma viagem. Ela dá um prazo de 5 meses para o trato. Douglas aceita na hora e firma o acordo com Paulina. Stephanie chega em casa. Logo, Adelina a aborda avisando que Piedade quer falar com ela. Stephanie entra no quarto da avó e explica que vai trabalhar na fábrica, dançando o som que Paola quer tocar. Piedade sugere que a chata nem tente colocá-la contra Paola porque isso não vai rolar. Stephanie sai com suas compras chateada. Adelina reitera que vai haver uma guerra entre Stephanie e Paola na fábrica. Willie se choca ao ver que a esposa comprou roupa nova, porém ela vai logo explicando que continuará vestida desse jeito tosco de sempre para trabalhar lá. Willie se surpreende mais ainda e debocha da esposa. Luciano ordena que Lalinha passe o telefone para Paola. Paulina aparece e Lalinha lhe comunica que é aquele chato de sempre. Paulina atende o telefone e Luciano marca um encontro com ela em 2 horas. Willie insinua que Stephanie quer ir trabalhar na fábrica para vigiá-lo. Ele se estressa com a megera e sai do quarto. Stephanie nota que agora tem mais um motivo para trabalhar lá. Paulina segue tentando aprender a assinatura de Paola. Felipe, Guilherme e Leandro parabenizam Carlos Daniel por terem conseguido o empréstimo. Os 3 reparam na cara de bunda do patrão e revelam que estão planejando fazer uma festa em homenagem a Paola por seu feito. Paulina propõe comprar o silêncio de Luciano por 20 mil dólares. Ele se indigna ao perceber que, se contar a verdade, não vai ganhar nada. Luciano pergunta se Paulina se acha inteligente e ela responde que pelo menos é mais inteligente do que ele. Luciano então pede 100 mil, mas Paulina bate o pé nos 20 mil. Ela tenta sair e ele não vê outra saída a não ser negociar mais. Carlos Daniel descobre que o mundo inteiro já sabe que Paola foi a responsável pelo empréstimo. Leandro garante que vai colocar toda a equipe para ajudar na reestruturação da fábrica. Carlos Daniel confidencia aos 3 que Rodrigo foi embora porque Paola agora será a supervisora da fábrica. Rodrigo tranquiliza Patrícia quanto à sua viagem e explica que está indo apenas para procurar trabalho. Luciano aceita os 20 mil dólares.
Paulina mostra um recibo que ele deve assinar, se certificando de que não voltará a ser chantageada. Luciano assina na mesma hora e Paulina entrega o dinheiro para ele. Luciano afirma que aquilo é apenas um aperitivo e vai voltar por mais. Patrícia lamenta a partida de Rodrigo para a vovó Piedade. Stephanie chega para colocar lenha na fogueira e culpa Paola por todos os problemas do mundo. Ela garante que vai se certificar de fazer Paola distribuir o dinheiro para todo mundo, pois ela é obrigada a dividir. Paulina chega do encontro com Luciano e desembarca no jardim. Stephanie a culpa pela dor de Patrícia. Paulina e Piedade consolam a submissa pela partida de Rodrigo. Paulina chama Rodrigo de tolo e medroso. Stephanie cacareja contra a inimiga. Paulina sai com Patrícia para terem uma conversa a sós. Na mansão, Paulina jura que tudo o que fez é para o bem da família. Patrícia lamenta não estar mais com o marido. Paulina garante que ele voltará, diferente dela, que um dia perderá Carlos Daniel. As duas vão para o quarto. Paulina explica que ama muito Carlos Daniel e teme a volta da antiga Paola. Patrícia garante que não tem nada contra ela e teme que ela fracasse. Paulina conta que não teria para onde ir e não tem ninguém nesse mundo, diferente de Patrícia. Paulina insinua que está pagando pelos pecados de Paola, mas se limita a pedir para que Patrícia reze para que Deus tenha compaixão dela. Paulina afirma que ninguém pode salvá-la além de Deus. Leda se surpreende ao saber que Luciano vai viajar. Ele alega tédio lá, até mesmo porque Leda só tem olhos para Carlos Daniel. Luciano sugere que ela esqueça dele. As crianças contam para Paulina que estão disputando uma boia para dar um tibum. Paulina resolve a briga e avisa que vai tomar banho com eles. Os três saem bem pimposos. Carlos Daniel assiste a cena de longe. Lá na piscina, Paulina ajuda Lisete com a boia, enquanto Carlinhos entra na água. Carlos Daniel segue observando. Paulina mergulha na piscina e Carlos Daniel se choca, visto que Paola não sabe nadar. Lisete nega para a mamãe que vai entrar. Carlos Daniel pergunta a Paulina quando foi que ela aprendeu a nadar. Ela revela que aprendeu quando pequena. Carlos Daniel recorda que a esposa sempre teve pavor de entrar na água. Paulina mente que é porque não queria demonstrar que sabia. Carlos Daniel insinua que ela é uma mestra do fingimento, deixando-a desconfortável. Paulina sai da água e vai vestir seu roupão. Carlos Daniel vê as costas de Paulina e nota que não tem mais o sinal de Paola ali. Leda pensa nas palavras de Luciano e se recusa a permitir deixar o caminho livre para Paola. Paulina revela que tirou o sinal na última viagem. Carlos Daniel ressalta que a esposa voltou cheia de mistérios e faz tempestade em um copo d'água querendo saber se ela quer o divórcio. Paulina explica que tem uma razão muito forte para agir diferente, mas ele não vai saber agora e sim em breve. A fábrica Bratio segue todo a vapor. Paulina assina uns papéis. Stephanie agora trabalha lá também. Willy morre de tédio revisando uma papelada. As novas cerâmicas Bratio ficam prontas. Paulina aparece na sala do marido contando que vai contratar novos vendedores. Carlos Daniel repara que isso sairá caro e lembra que já gastaram 500 mil dos 2 milhões de dólares reformando o maquinário. Paulina revela que isso já estava previsto. Carlos Daniel se preocupa que ela adoeça trabalhando tanto. Paulina o tranquiliza e lhe rouba um beijo. Na escola, Carlinhos aposta com Moisés que vai aprender rapidinho a andar num cavalo. Moisés convida Carlinhos para viajar para a fazenda de seus pais no interior, onde tem cavalo à beça. Viviana e Leandro flertam. Abigail sugere que Leandro consiga o emprego para a afilhada, que é uma paspalha. Leandro lembra que vai se casar com Viviana e vai dar um jeito nela. Além disso, ele garante que arranjará um emprego para Viviana na fábrica. Paulina comunica a Stephanie que terão 20 novas operárias no setor de embalagens e ela será a responsável por orientá-las no novo trabalho. Stephanie se desagrada. Paulina provoca Stephanie, insinuando que as operárias serão jovens e bonitas, ou seja, uma tentação para Willy. Ou seja, ela deveria se vestir melhor. Leandro pede Viviana em namoro. Abigail deixa o coitado alertado que Viviana é uma oferecida.
Leandro puxa a Viviana e dá em cima dela. Ela insinua que pode arranjar um melhor que ele, mas depois alega que é brincadeira. Leandro deixa claro que é louco pela ninfeta. Paulina sugere novamente que Stephanie engravide de Willy e sai da sala. Stephanie chama a inimiga de vagabunda e garante vingança. Mais tarde, Carlinhos pede para Paulina falar com Carlos Daniel sobre sua viagem com Moisés. Em seguida, Paulina diz ao marido que Carlinhos quer falar com ele. O moleque cria coragem e pede permissão para viajar. Paulina acha que seria uma ótima experiência para o filhote. Carlos Daniel autoriza e Carlinhos saltita de alegria. Willy nega que queira se engraçar com alguma operária nova na fábrica. Stephanie garante que vai retaliar caso o marido tenha um caso com alguém no serviço. Carlos Daniel lamenta que Paola não quis ter um filho com ele por vaidade. Paulina se choca ao saber disso, mas disfarça concordando que foi por isso mesmo. Ela se retira, deixando Carlos Daniel acreditar que não é mais amado pela mulher. Adelina morre de preocupação com essa tal viagem de Carlinhos, mesmo não sendo nada da família. Piedade não vê problema no bisneto viajar. Adelina exalta que Carlinhos está melhor graças aos remédios, mas não entende por que Paola não fez isso antes. Piedade avisa que um dia ela entenderá. Leda chega na mansão Bratio. Paulina confidencia para Lalinha que vai esperar a fábrica entrar nos eixos para dar o comando para Carlos Daniel. Lalinha estranha o papo triste da patroa e quer saber por que ela mudou. Paulina espera que um dia a empregada descubra. Lalinha ressalta que Stephanie também teve mudanças. Paulina conta que quer apenas o bem da família, mais que o seu próprio. Leda visita Carlos Daniel e revela que está muito feliz com o sucesso da fábrica. Ela lhe dá um selinho na frente de Lalinha, que logo sai correndo. Carlos Daniel evita falar sobre Paola no papo com Leda. Lalinha pede para Paulina se arrumar e descer rápido, pois Leda está aí. Leda conta para Carlos Daniel que o ama cada dia mais. Ele lembra que não a corresponde porque ama Paola. Leda deixa claro que não descansará até se casar com ele. Paulina chega na sala, surpreendendo os dois. Leda debocha que estava sendo recebida muito bem por Carlos Daniel. Paulina pede para Carlos Daniel sair para preparar uns drinks. Já a sós, Leda abre o jogo e avisa a Paulina que só está esperando a menor das oportunidades para fisgar Carlos Daniel. Paulina relembra que o marido não ama a oferecida e garante que não será nada fácil tirá-lo dela. Carlinhos fica perturbando Adelina na arrumação de suas roupas. Adelina tenta não demonstrar sua preocupação com o moleque. Carlos Daniel lembra frases jogadas de Paulina e não entende se ela o ama ou não. Carlos Daniel chega na sala com os drinks. Leda alisa a mão do amado na hora de pegar o copo. Paulina propõe um brinde ao sucesso da fábrica. Leda, por sua vez, propõe um brinde para que os seus desejos se realizem. As duas se provocam no cangote de Carlos Daniel sobre segredo pra lá, aposta pra cá. Leda decide ir embora após perder na discussão velada, mas antes ela pede para Carlos Daniel acompanhá-la até sua casa, alegando medo de dirigir sozinha. Paulina avisa que vai junto ao marido. Elas duas se agarram em Carlos Daniel como um coala numa árvore de eucalipto. Paulina conta que depois de deixá-la em casa, vai sair com Carlos Daniel para dançar. Leda se oferece para ir junto, mas Paulina afirma que não acha isso legal não. Leda então prefere ir sozinha. Carlos Daniel insiste para levá-la, mas Paulina pede para o marido deixar a oferecida ir com Deus e sozinha. Leda vai embora chamando Carlos Daniel para visitá-la no dia seguinte, como sempre faz. Paulina reclama que Leda é uma oferecida, sabendo que ele é um homem casado. Carlos Daniel sorri pelo ciúme da esposa, mas insinua que a culpa é dela. Paulina sai cuspindo fogo. Carlos Daniel a persegue. Paulina exige ser deixada em paz. No quarto dela, Carlos Daniel insiste em entrar e consegue. Ele desabafa que sente que ela ainda o ama e essa rejeição é temporária. Os dois se beijam. Paulina tenta dizer algo, mas Carlos Daniel diz que a ama e a beija apaixonadamente de novo.
Stephanie supõe que o Willy não está conseguindo dormir porque está pensando em alguém da fábrica. O Willy toca no assunto Paola e pergunta se Stephanie por acaso já o viu na cama com a cunhada. Ela pede para ele parar de ser sonso. O Willy questiona se Stephanie realmente acredita que ele se casou sem amar. Paulina se entrega a Carlos Daniel, dizendo amá-lo loucamente. Ela geme de prazer com o gostosão tirando sua roupa. Willy pede para Stephanie confiar nele e garante que não terá nenhuma amante na fábrica. Ela balança a cabeça positivamente. Willy pede para ambos dormirem. Em Mônaco, Paola aparece deslumbrante diante do doutor. Ele conta que Alexandre está esperando-a em uma mansão lá em Monte Carlo mesmo. Paola sente ansiedade para voltar a encontrar o amante. Paulina segue delirando nos braços de Carlos Daniel. Porém, Paola aparece que nenhuma assombração em sua mente avisando que ele é dela. Paulina se recompõe e pede para Carlos Daniel sair de seu quarto. Carlos Daniel sai mega frustrado, assim como Paulina. Adelina abençoa Carlinhos para a viagem. Ela o põe no carro e lhe dá a bênção novamente. Pedro parte com o moleque. Leandro pede para Paulina arranjar uma vaga de trabalho para uma amiga sua. Willy observa de longe algumas operárias e vai até elas. Ele cumprimenta uma delas bem saidinho. Paulina pergunta o que ele está fazendo ali. Piedade e Cacilda cozinham juntas. Adelina aparece e conta que Carlinhos já foi embora. Cacilda promete contar uma história para Lisete não se sentir tão sozinha. Adelina confessa que está com um mau pressentimento. Piedade ordena que ela pare de agouro. Willy afirma que não estava fazendo nada demais, até porque ele é um dos donos da fábrica. Paulina fica pasma com o abestado dizendo uma coisa dessas e lembra que ele é um empregado também. Os dois discutem sério sobre seus cargos. Paola fica desconfortável vendo Alexandre em uma cadeira de rodas. Ele mostra seu estado para ela. Paola conta que está bem e com uma vontade terrível de viver muitos anos. A safada pergunta se ele tem alguma sugestão do que fazer dali para frente. Paulina ordena que Willy volte para o trabalho. Alexandre pergunta se Paola não vai seguir viagem com ele dali a uma semana. Ela confirma que sim. Alexandre revela que teria que passar por muitas cirurgias e sem muita garantia de que voltará a andar. Paola avisa que vai descansar agora. Leandro conta para Abigail que conseguiu um trabalho para Viviana. Viviana morre de alegria ao saber que pode começar hoje mesmo. Moisés e Carlinhos brincam de pipa. Eles avistam os cavalos. Carlinhos avisa que vai subir. Moisés lembra que o abestado não pode subir sem sela, mas Carlinhos não dá ouvidos e sobe no cavalo mesmo assim. Sozinha, Paola decide não se sacrificar por um inválido, pois quer continuar vivendo. Ela pega o telefone. Piedade atende a ligação. Paola disfarça a voz e pergunta por Paola Bracho. Piedade conta que ela está na fábrica. Paola desliga na cara da velhota. Carlinhos parte no cavalo sem a sela. Moisés grita para o amigo parar. Carlinhos fica perdido com o cavalo descontrolado. Branca repassa uma ligação para Paulina. Paola a chama de usurpadora e se anuncia como a verdadeira Paola Bracho.